Por que precisamos treinar para emagrecer? Fala galera, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Luca Baeta e hoje é dia de falar sobre treinamento. Mas primeiramente vamos aos recados iniciais. Número 1, vai lá no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito e coloca para seguir. Faça o seu comentário e avalie com 5 estrelas para ajudar na visualização por mais pessoas. Número 2, indique este ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema, para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente. E número 3, eu vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. E você pode enviar a tua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. Vamos lá direto para a pauta, né? Hoje eu tenho 2 perguntas, uma que eu recebi no e-mail e a outra eu recebi no direct do Instagram. E a primeira, né, que é o e-mail, veio do Natan, de Ouro Preto, Minas Gerais, que é estudante de filosofia, e ele mandou o seguinte: primeiramente, queria mandar um abraço e parabenizar por esse trabalho que vem fazendo no podcast, e eu que agradeço, viu? Que por mim teria um episódio toda semana. Cara, toda semana ainda tá um pouco difícil, mas eu tô tentando manter pelo menos 2 por mês, né? Bom, vamos lá, e ele continua. Minha pergunta está relacionada a uma dúvida que eu tive navegando na internet. Não é de agora, mas eu só parei para considerar isso recentemente. E a gente lê por aí nas redes sociais que emagrecimento só precisa de dieta. Ou seja, só fazendo dieta a gente já emagrece bem. Mas em outras publicações encontramos gente, dizendo que o melhor é ter a dieta e o treino. Só que apesar disso, ninguém explica por que treinar também, se a gente já emagrece com a dieta sozinha. Bom, essa é uma pergunta muito boa e eu aposto que muita gente já se perguntou isso, mas não foi de fato atrás de saber a resposta. Ou até pode ter se contentado com uma resposta aleatória qualquer só para seguir a vida. Mas a gente tem aqui uma segunda pergunta, que veio no direct do Instagram, que veio da Lorena, de São Paulo, capital, e no perfil dela fala que ela é formada em economia e desbravadora de concurso. E ela mandou o seguinte: professor, estou treinando em uma dessas academias famosas de rede, que eu não preciso falar o nome, e já tem uns 8 meses. Mas semana passada eu fui montar o meu treino com um professor e ele me classificou como iniciante. Eu achei estranho, porque, como eu disse antes, eu já tenho uns 8 meses de treino. Eu já não deveria ser, pelo menos, intermediária? E essa também é uma boa pergunta, e é bem comum, na verdade, as pessoas terem esse tipo de dúvida, porque tem, de fato, uma pequena confusão sobre essas classificações no geral. E existem essas classificações de iniciante, intermediário e avançado, mas pouca gente sabe dizer ao certo em qual delas se encaixa. E a razão é simples: a transição entre elas não é exata e não é bem delineada. A gente tem algumas sobreposições. Mas espera aí, vamos começar pela primeira pergunta, do porquê que a gente precisa treinar para emagrecer. Vamos lá. Primeiro, repare que a referência de emagrecimento para a maioria das pessoas é o peso corporal total, que é aquele que você mede na balança. Mas a referência para a gente da saúde nunca vai ser somente o peso corporal total, porque a gente sabe que esse peso ele sofre influência de muitos fatores, como, por exemplo, a quantidade de água corporal, a inflamação sistêmica, a redução ou aumento de gordura, a dieta, a hidratação, a massa muscular e a massa óssea, e vários fatores, E o processo de emagrecimento ele conta com basicamente 2 fases. A primeira, que é a diminuição do peso corporal total pela redução da gordura corporal, e a segunda é a manutenção do peso corporal em função dos resultados conquistados. E responde uma coisa comigo aqui rapidinho. O que é mais difícil? É emagrecer ou manter o peso depois de emagrecido? Emagrecer é mais fácil, claramente.
Tanto que a maioria das pessoas fica presa no ciclo de efeito sanfona, né? Emagrece, logo depois engorda de novo, emagrece depois, né? Engorda de novo e fica nesse ciclo infinito. A musculação nesse cenário ela é fundamental por causa das mudanças na composição corporal que ela traz além da redução de gordura. Essas outras mudanças vão te manter focado ou focada em manter o peso. E sobre as duas fases que eu citei antes, né? A primeira, como a gente viu, ela se dá pela redução do peso por causa da redução da gordura corporal. E essa fase a gente pode entender em três subfases, vamos dizer dessa forma. A subfase 1 é ali nos primeiros 10 a 15 dias do início do seu treinamento. Você está lá todo pimpão, você reduz o seu peso, principalmente por conta da redução do excesso de água e de inflamação. Quase não tem perda de gordura nessas 2 primeiras semanas. Por que isso? Porque a própria contração muscular contra uma resistência, ela ativa a produção de miocinas, que são proteínas musculares que são similares a hormônios, e essas proteínas têm efeitos anti-inflamatórios, ou seja, reduz a inflamação sistêmica e o excesso de água corporal. Por isso que o teu peso reduz muito rápido nesse começo, só que não diminui significativamente a gordura. Na subfase 2, né, que é depois dessa fase inicial, você começa já a perder gordura, ao passo que alguma perda de massa muscular também pode acontecer, especialmente se você tiver em uma dieta hipocalórica, que é a maioria dos casos de quem quer emagrecer. Você não vê uma mudança tão rápida quanto no início, mas os ganhos de força e potência muscular você já começa a ter nos primeiros dias. Só que a hipertrofia em si, nesse começo, não tem tanta, porque ela é uma adaptação crônica ao treinamento. Então você precisa continuar treinando e aí em poucas semanas você recupera essa massa muscular perdida do início, só que com mais qualidade, vamos dizer dessa forma. E a terceira subfase, você já tem uma diminuição do peso total, né, em função já da redução de gordura corporal e de ganhos expressivos de massa muscular. Só que a redução do peso nessa fase ela é um pouco mais lenta em comparação com a subfase anterior, justamente por causa do ganho de massa muscular. Isso justifica por que você emagrece, mas o teu peso total não muda tanto nessa fase, porque é ao passo que você perde gordura e ganha massa muscular. Então, às vezes, o teu peso pode continuar o mesmo, mas você emagreceu. E na fase 2, né, quando você atinge o seu peso ideal, o ganho de massa muscular adquirido vai te ajudar a manter esse peso ideal por conta dos impactos gerais da massa muscular, por exemplo, no seu metabolismo, na regulação do apetite, na tua autonomia de movimento. E é por isso que, inclusive, programa de emagrecimento que não tem a musculação como uma das ferramentas acaba não promovendo um ganho significativo de massa muscular e tem maior chance de reganho do peso não intencional nessa fase, né, depois do emagrecimento. Só que do mesmo jeito que o Nathan se perguntou, você que me ouve já se perguntou por que você precisa treinar para emagrecer? E tudo bem que a gente pode emagrecer só com dieta, mas o resultado não é o mesmo metabolicamente. Porque, vamos lá, vamos entrar aqui na parte mais densa da explicação. Para emagrecer, a gente precisa aumentar a resposta de hormônios no nosso tecido adiposo e no músculo. A gente tem que aumentar a termogênese no tecido adiposo branco. A gente tem que aumentar o consumo de substrato energético durante e após o esforço. E vários outros aspectos fisiológicos também precisam acontecer. E para isso tudo acontecer, a gente precisa do estresse da carga de treinamento. Quer ver um exemplo mais palpável, vamos dizer assim? Imagina que você está querendo emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Seria a famosa recomposição corporal. Uma das adaptações crônicas essenciais para você atingir esse objetivo é aumentar a capacidade das mitocôndrias musculares em consumir gordura. E sim, é nas mitocôndrias que você queima, entre aspas, a gordura, caso você não saiba.
E para você aumentar essa capacidade mitocondrial, você tem que aumentar o tamanho e o número das mitocôndrias. Só que este aumento no tamanho e no número das mitocôndrias é uma adaptação crônica. Ela não vai acontecer da noite para o dia. Aí, vamos dizer, eu que sou personal, vou lá, te passo um treino com maior volume, com maior número de séries, de repetições por série e por exercício. Um exemplo simples seria te colocar para fazer, 10 exercícios com 4 séries cada um, colocando de 25 a 30 repetições. Seria um exemplo, tá? Esse treino ele te coloca em um tempo de contração muscular maior se você comparar com um treino de menor volume e maior carga. Se você faz, por exemplo, 2 segundos para descer e 2 segundos para subir no agachamento, como exemplo de um exercício, são 4 segundos por repetição. Fazendo 25 repetições, como eu dei no exemplo, você fica 100 segundos em uma série, ou seja, são 1 minuto e 40 segundos fazendo uma série. É bastante tempo. Então, de forma aguda, isso te faz ter maior depressão e consumo de glicogênio muscular, maior liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, e esse efeito ativa a nossa famosa enzima AMPK, que você talvez já tenha ouvido falar por aí, em algum blog de maromba ou em algum post no Instagram. Essa AMPK, ela ativa a PGC1-alfa, que além de ser um modulador dos genes reguladores do metabolismo energético e da proteína GLUT4, que é responsável pelo transporte da glicose na membrana celular, essa PGC1-alfa ela também aumenta a biogênese mitocondrial, favorecendo o aumento do tamanho e do número das mitocôndrias. Não é bonita a bioquímica? Então, vamos lá, vamos traduzir. Se você fizer esse treino do exemplo que eu te falei com constância, você tem um aumento frequente na demanda energética durante o treino, que é uma adaptação aguda. Você também vai ter um aumento dessa demanda no período de recuperação pós-treino, que é uma adaptação subaguda. E a frequência dessas duas adaptações, cronicamente, vai fazer aumentar a necessidade muscular de ter mitocôndrias maiores e em maior quantidade. Quer ver uma outra adaptação que você precisa para emagrecer? Você precisa, por exemplo, do lactato. Sabe por quê? Um dos papéis do lactato é o famoso processo de Browning do tecido adiposo branco. Numa tradução livre seria algo como o escurecimento do tecido adiposo branco. Por que a gente precisa desse escurecimento? Na célula de gordura, a gente tem lá o receptor de lactato, né? Então, parte do lactato que a gente produz nos músculos durante o treino cai lá no sangue e vai lá para a célula de gordura. Quando esse lactato chega lá, ele basicamente age como um sinalizador que ativa várias proteínas até ativar também a famosa PGC1-alfa, que eu falei agora há pouco. E ali na célula de gordura, essa PGC1-alfa promove o aumento da expressão da proteína desacopladora 1, que é a famosa UCP1. Eu acho que nem todo mundo deve ter ouvido falar dessa proteína, né? Porque ela é bem específica, o pessoal da bioquímica provavelmente conhece, mas não é de muito conhecimento popular. Mas vamos lá. Toda essa sinalização resulta no processo do Browning. E o que significa ter esse escurecimento? Basicamente, significa que o tecido adiposo branco passa a usar o próprio estoque de gordura por conta do aumento do consumo pelas mitocôndrias da própria célula. E aí você fica com esse tecido mais marronzinho, mais escurecido. Isso significa o quê? Quando ele fica mais marronzinho, é porque aumentou a concentração de mitocôndrias e aumentou a atividade delas. Então, quando você vê o tecido adiposo branco ficando mais escurinho, você sabe que está tendo um aumento na concentração e na atividade das mitocôndrias. Ou seja, está queimando mais gordura. Só que para você ter esse aumento da expressão do receptor de lactato no adipócito, que foi o que deu início a essa cadeia toda, você precisa de maior atividade do sistema nervoso simpático. E aí a gente pensa, o que faz a gente ter, né, essa atividade simpática maior? É caminhar ou fazer musculação?
É aeróbio de baixa intensidade ou é um treino com maior volume na musculação? A musculação, com toda certeza. Ah, professor, então não é bom caminhar nem fazer aeróbio? Só pode fazer musculação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Inclusive, os melhores resultados que a gente tem em termos de emagrecimento saudável são com treinamento combinado, onde você faz musculação e aeróbio. Esses treinos podem ser feitos no mesmo dia, desde que preferencialmente não na mesma sessão. Então, por exemplo, você faz musculação de manhã e o aeróbio de tarde, ou vice-versa. Ou você faz em dias separados. E por que eu puxo a sardinha para musculação de vez em quando? Porque a musculação é a forma mais simples de obter ganhos e benefícios expressivos em saúde que substituem centenas de medicamentos que muita gente hoje gasta rios de dinheiro para comprar, com a vantagem que a musculação tem muito menos colaterais não desejados que às vezes vêm com os medicamentos. Para dar um exemplo disso, você sabia que o músculo ele é responsável por aproximadamente 80% da nossa capacidade fisiológica de regulação da glicose sanguínea? Sabia disso? Isso significa que perder massa muscular por qualquer razão implica no menor potencial fisiológico de regulação da tua glicemia e do metabolismo de carboidrato. Isso se traduz numa maior chance de aumento de peso corporal. Inclusive, aumenta a chance de você ficar diabético. Ou seja, aumentar a tua massa muscular significa uma maior necessidade de captação e de consumo da glicose sanguínea, maior necessidade de armazenamento de glicogênio e maior necessidade de consumo de gordura no músculo. Junta tudo isso e você tem melhor regulação do metabolismo de carboidrato e de gordura, resultando em emagrecimento e controle do peso corporal. Então, assim, não é que a musculação seja a única modalidade que serve para emagrecer. Só que ela é uma das mais indicadas em comparação com outras atividades para o mesmo tempo de treino e esforço. Para você ter ideia, tem treino de 30 minutos na musculação que, se você comparar com 30 minutos de caminhada, de futebol, de bicicleta, por exemplo, você vê superioridade nos ganhos com a musculação, por causa das adaptações subagudas e crônicas. Só que, de novo, não é porque a musculação se mostra melhor em muitos aspectos que você vai deixar de fazer outras atividades, né? Por favor, né? Se você, por exemplo, fizer musculação segunda, quarta e sexta, cara, tenta fazer alguma atividade aeróbia na terça e na quinta, por exemplo. Vai pedalar, vai correr, vai patinar, caminhar, vai jogar bola com a galera. Você vai colher alguns benefícios a mais em saúde. Vai ter uma grande redução no risco cardiovascular, por exemplo, né? Vai ter um grande aumento na capacidade aeróbia e na capacidade oxidativa, vai ter uma redução expressiva dos marcadores inflamatórios, vai ter um aumento da capilarização, da tolerância ao lactato, da densidade mitocondrial e por aí vai, tem inúmeros benefícios. Mas vamos falar aqui da outra pergunta que foi enviada, que era falando que, mesmo tendo treinado algumas vezes na musculação, o professor classificou ela como iniciante. Isso acontece muito, eu já vi diferentes formas de classificarem isso, variando de acordo com as academias, mas, na média, as características de cada classificação, elas giram em torno de mais ou menos das que eu vou falar aqui. Só que antes, vale lembrar duas coisas. Primeiro, a forma mais direta de você descobrir a resposta é perguntando diretamente para o professor que montou o seu treino quais foram os motivos que levaram ele a entender que a pessoa ainda é iniciante, né? E segundo, partindo da premissa de que talvez você tenha perguntado, mas não achou satisfatória a resposta, para a gente definir onde você está na classificação, tem algumas perguntas que podem ajudar a guiar essa avaliação. Por exemplo, há quanto tempo você está envolvida no treinamento com peso de forma consistente? Tipo assim, qual é o seu histórico consistente de treinamento? Porque não adianta estar, por exemplo, há 8 meses, 1 ano de treino, mas você não tem treino consistente, você faz muitas pausas, fica muito tempo sem treinar. Outra coisa é também saber qual é o nível de habilidade e de segurança ao executar exercícios básicos, como, por exemplo, agachamento, levantamento terra, supino.
Outra é, será que você tem uma compreensão adequada da forma correta dos exercícios fundamentais? E da forma correta, eu estou falando de forma correta de execução, né? De postura, de cadência, de amplitude. E em relação à força, né? Qual é o nível de força atual em relação ao seu peso corporal? Você teve ganho significativo de força ao longo do tempo? Você entende alguma coisa de conceitos como volume, intensidade, periodização? Como que você lida com a recuperação pós-treino e as estratégias adotadas para otimizar a sua recuperação? Outra coisa também é avaliar, será que você precisa de períodos de recuperação mais longos ou você usa estratégias mais avançadas? Então, essas são algumas perguntas que podem ajudar a gente a entender se você ainda é iniciante ou não. A avaliação desses aspectos ajuda a gente a determinar qual categoria, né, iniciante, intermediário ou avançado, você está se encaixando. Só que tem uma ressalva. Essas categorias, elas são só guias. E a transição entre elas, como eu falei antes, ela não é rígida. A gente tem sobreposições e variações individuais. Então, no iniciante, né, que é o que a gente está falando aqui, a gente considera que são aquelas pessoas que estão começando na academia, ou que não têm experiência prévia na modalidade, ou que estão sem treinar por pelo menos 6 meses, ou ainda aquelas que têm um grau significativo de fragilidade, mesmo treinando nesse período. Nos iniciantes, a função neuromuscular e metabólica, na maioria dos casos, está bem abaixo do que seria o ideal. Por isso a gente vê muita gente também, considerada iniciante, tendo mais queixa de dor muscular tardia, e por conta dessas dores tardias, muitas pessoas desistem de continuar treinando. E até por conta disso, o indicado é que nas primeiras 2 semanas de treino a pessoa faça ali por volta de 8 exercícios, com apenas uma série cada um, em intervalo de 2 a 3 minutos. E só depois dessa adaptação que a gente aumenta ali para 10 a 12 exercícios com 3 a 4 séries, por exemplo. E para essa galera, o ideal na hora de progredir a carga, é primeiro aumentar o número de séries por exercício, treinar um pouco aí nessa configuração e depois aumentar a carga de peso, né? Isso falando em quilos mesmo, né? Nos exercícios. E por que a gente fala de colocar só uma série no começo e em intervalo de 2 a 3 minutos? Porque tem uma galera que fala que isso é exagero, né? Que é tempo demais de descanso e pouquíssimo estímulo. Só que isso é justamente porque, nessa etapa inicial, o objetivo principal é o aprendizado da execução do movimento de cada exercício, não é um impacto fisiológico. Então, se você é iniciante e acha que tem que fazer 1000 séries todos os dias, já começou errado. Pisa um pouco no freio porque vai dar ruim logo mais. E aí, toda a dinâmica de um treino voltado para o iniciante que quer emagrecer e ganhar massa muscular, geralmente tem que seguir alguns parâmetros que estão por volta dos que eu vou falar agora. Então, por exemplo, na frequência semanal, a gente coloca ali treino de 2 a 3 vezes na semana, já está ótimo. Na ordem dos exercícios, fazer primeiro os grandes grupos musculares e os exercícios multiarticulares também primeiro. E na sessão de treino, a gente começa ali com 8 exercícios e depois progride para 10 a 12, por exemplo. Nas repetições por série, geralmente coloca ali de 15 repetições e depois progride para 6 a 8. Repare que nas repetições, elas reduzem na hora de progredir, né? Por quê? Ao passo que as repetições reduzem, a carga aumenta. E aí, a melhor abordagem que gera tanto estímulo quanto a percepção de esforço bons para quem é iniciante é alternar os exercícios por segmento. Isso significa alternar entre membro inferior, tronco e membros superiores. Para que fazer isso? Você pode estar se perguntando, né? Por uma simples razão. Isso promove maior tempo de recuperação entre um exercício e outro, facilitando a execução de todos os estímulos que compõem a sessão do treino e diminui a tua percepção de fadiga durante o treino. Porque a tal da fadiga é um dos fatores que leva muita gente a não fazer o treino completo. E aí já viu, começa a desmotivar, desanimar e aí desiste depois. Fora que essa alternância por segmento, ela também diminui a percepção de dor muscular tardia.
Mas beleza, por que apesar de tudo isso que eu falei, mesmo algumas pessoas já tendo passado por tudo isso, continuam sendo consideradas iniciantes? Frequentemente, isso vai se dar por conta de alguns fatores, que podem ser: primeiro, o treino pode não ter sido bem prescrito, né? Porque tem professor de academia que usa um protocolo geral, que é tipo uma receitinha padronizada de treino para todo mundo que entra na academia. Às vezes o professor é ruim, né? Pega um treino copiado da internet para você e fala que é individualizado. Muitos desses casos, a pessoa consegue algum resultado, evolui um pouquinho e depois estaciona. Isso porque, no geral, a gente tem aí um consenso na literatura científica que quem começa a treinar consegue resultado com virtualmente qualquer coisa. Mesmo que pouco resultado, mas consegue, né? Sem ter muito critério. Só que isso não é desculpa para o professor não individualizar o teu treino. Você tem que cobrar dele isso. Como também pode ocorrer o outro lado da moeda. Às vezes você não teve um treino prescrito por ninguém, você começou a treinar por conta própria, sem ter o conhecimento específico, e é inegável, galera. Toda vez que alguém aparece com um treino inventado, sem ter formação ou conhecimento específico de qualidade, cai nesse mesmo papo. A pessoa treina, consegue algum resultado em curto prazo e depois estaciona. Não evolui nada, depois fica frustrada que parou de emagrecer, parou de ganhar força, enfim. Em ambos os casos, né, tanto o professor passando um treino genético, quanto a pessoa mesmo inventando um treino aleatório, acaba acontecendo da pessoa não ter de forma significativa as adaptações crônicas necessárias para progredir. Outra coisa que pode estar acontecendo, né, um segundo caso, pode acontecer também do treino. Ele foi bem planejado, o professor foi lá e te avaliou, né, considerou todas as suas características, a tua rotina, individualizou o treino para você, mas sei lá, no meio da tua segunda semana de treino, algumas coisas da tua vida mudaram. A tua agenda apertou, você começou a faltar um treino. Dali a pouco, 2, 3, 4 treinos, e você não comunicou ao professor para adaptar o seu planejamento para mudar os dias ou mesmo os horários para os períodos que você poderia treinar. Aí você começa a não ter constância no treino, você não tem as adaptações subagudas e crônicas que precisam acontecer, e os seus músculos ficam ali feito palhaço, né? Então, para esse caso, uma das duas coisas precisa acontecer. Ou você adapta a sua nova agenda para conseguir fazer o treino que o professor montou para você antes, ou você pede para o professor reajustar o planejamento de acordo com a nova rotina. Um terceiro cenário que pode estar acontecendo é a falta de acompanhamento para quem treina numa academia. Então o professor montou o teu treino certinho lá, mostrou onde ficam os equipamentos, onde ficam os pesos e tal, mas quando você vai treinar, o professor não está lá para te auxiliar, porque às vezes é um horário de contraturno, né? E às vezes ele não está lá para te monitorar, para ver se está fazendo o treino conforme prescrito, para corrigir alguma técnica, postura e por aí vai. E as pessoas acham que não, mas a diferença entre você treinar sem acompanhamento e com acompanhamento do professor é significativa. Muita gente que treina sem acompanhamento acha que está fazendo tudo certinho, está tudo beleza, mas quando a gente vai ver, o treino prescrito e o treino que está sendo feito são bem diferentes. Às vezes, essa diferença pode ser o que não te deixa progredir direito. E essa diferença pode estar em várias coisas. A carga usada, a técnica que está fazendo, a cadência, a postura, o intervalo entre as séries, o intervalo entre exercício. E na época que eu trabalhei na sala de musculação numa academia, eu cansei de ver gente pedindo ajuda em um exercício. E aí quando eu ia lá olhar a ficha que estava na mão da pessoa, eu via que o que foi prescrito para ela era totalmente diferente do que ela estava fazendo. E aí a desculpa era sempre alguma coisa do tipo assim: é porque hoje eu quis fazer alguma coisa diferente para assustar o corpo, sabe? Ou então, tipo assim, eu vi no YouTube um coach falando que é assim que executa para ter mais resultado. E tem um outro cenário que também pode acontecer, né? É relacionado com o que eu acabei de falar, né? De você fazer o treino diferente do que foi feito, assumindo que ele foi bem planejado. Só que aqui a diferença pode ser outra. Às vezes você faz o exercício proposto, no equipamento certo, com a técnica certa, mas você está usando uma carga muito leve ou fazendo muito menos repetição do que o esperado. Então, vamos imaginar que o professor passou para você fazer a puxada alta com pegada neutra,
usando 45 quilos para 15 repetições. Aí você vai lá e coloca 15 quilos e faz 8 repetições. O estímulo que você está dando é muito abaixo do esperado. É capaz até de você não estar fazendo diferença nenhuma, porque dependendo do sistema de polia do equipamento, esses 15 quilos que você acha que está levantando, na verdade são 7,5 kg. É só lembrar das aulas de física para entender como que os diferentes sistemas de polia distribuem as cargas. E só para recapitular um conceito que eu falei antes, né, sobre a pessoa não ter as adaptações crônicas, subagudas e tal para evoluir, talvez você que está ouvindo agora tenha se perguntado antes, que diabos são essas adaptações crônicas? Né? Primeiro, a gente precisa entender o que são adaptações fisiológicas, porque sempre que a gente fala esse termo, a galera fica meio perdida no que significa isso. Adaptação fisiológica é uma capacidade funcional que permite a interação entre fatores genéticos e ambientais, resultando em fenômenos previsíveis segundo critérios pré-estabelecidos de prescrição de treinamento. E nisso aí vai entrar o tipo, o meio, o método, o volume, a intensidade, a supercompensação. E essas adaptações fisiológicas elas podem acontecer em 3 condições diferentes, mas que são interligadas, que são as adaptações agudas, subagudas e crônicas, que eu falei um pouco antes aqui no episódio. As adaptações agudas são respostas fisiológicas que acontecem durante a sessão de treinamento. As subagudas são as que acontecem entre o término da sessão de treino até o início da próxima sessão, e as crônicas são aquelas que ocorrem ao longo do tempo, que é o que vão gerar a mudança nas características morfofuncionais. Ou seja, estamos falando de mudança de forma e função. Um ponto importante sobre as adaptações crônicas é que elas só existem pela somatória das agudas e subagudas ao longo do tempo. E para isso acontecer, você precisa de constância, porque só com a constância você vai ter a regularidade de estímulos, gerando repetidamente adaptações agudas e subagudas. Esse conjunto de adaptações agudas e subagudas é que vão disparar as crônicas. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas quais são essas adaptações fisiológicas que a gente precisa ter para emagrecer? Vamos lá. As principais agudas e subagudas são aumento da sensibilidade à insulina no músculo, aumento do consumo de glicose ou glicogênio muscular, aumento da produção de lactato, aumento da lipólise do tecido adiposo e muscular, aumento da liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, ativação da enzima AMPK, aumento da expressão de GLUT4, aumento da translocação desse GLUT4 no tecido muscular, lembrando que essa GLUT4 é uma proteína que é responsável pelo transporte da glicose na membrana celular. A gente tem que ter aumento do browning do tecido adiposo branco, que eu falei antes, né, que é o famoso escurecimento. A gente tem que ter um aumento na liberação de hormônios lipolíticos, como, por exemplo, a adrenalina, a noradrenalina, o cortisol, o glucagon, o GH, o IGF-1, a testosterona. E a gente tem que ter também aumento na liberação de miocinas, como, por exemplo, a irisina e a adiponectina. Então veja que é uma porção de adaptações fisiológicas que a gente tem que ter. Elas têm que acontecer durante a sessão de treino e entre o término da sessão e o início da próxima. Digamos que você treinou segunda e você vai treinar de novo na quarta. Essas adaptações têm que acontecer durante o seu treino de segunda e depois de terminar o treino na segunda até você começar o treino na quarta. Então, é isso que tem que acontecer de adaptação aguda e subaguda. E as principais adaptações crônicas que você tem que ter para emagrecer é muito fácil. Tem que acontecer o quê? Aumento de força muscular, aumento na potência, no endurance muscular, na massa muscular, tem que aumentar a vascularização no músculo esquelético e, por fim, tem que aumentar o tamanho e o número das mitocôndrias, como eu falei mais no começo do episódio. Todas essas adaptações crônicas resultam em consumo maior de substratos energéticos, em biogênese mitocondrial, em controle do apetite, em resposta anti-inflamatória e resposta termogênica.
Então, para começar a fechar o episódio, voltando um pouco nos possíveis motivos da ouvinte ter sido considerada iniciante mesmo treinando há 8 meses, pode ser um dos fatores que eu falei da prescrição do treino, de acompanhamento, etc., ou pode ser vários desses fatores combinados que podem estar contribuindo para que ela não saia da classificação de iniciante, mesmo tendo mais tempo de academia. Isso sem falar que tempo de academia, por si só, não classifica ninguém. Porque sempre tem gente que vai para a academia há mais de um ano, só que não treina corretamente. Vai e fica tirando foto no espelho, conversando, fazendo outras aulas coletivas que não dão muita coisa para o objetivo dela. E quando vai avaliar, a pessoa passou, por exemplo, 3/4 do tempo total do ano inteiro tirando foto, conversando e fazendo qualquer outra coisa que não treinando efetivamente. E sem falso moralismo aqui. Eu sei que a academia hoje em dia é um espaço de... além de ser um espaço de treino, também tem um fator social. Tem gente que gosta, né, de treinar com um amigo, e a partir da interação entre pessoas é comum que a gente tenha mesmo momentos de conversa, de risada, de fotos. A gente tem aquele negócio do treino, né, do tá pago, de postar nas redes sociais. Beleza, sem falso moralismo, isso acontece mesmo. A questão é não perder o foco do objetivo principal de ir à academia, que é treinar. E eu não estou dizendo que esse é o caso da Lorena aqui, né, que mandou o e-mail, mas é o caso de muita gente. E eu aposto que você que está me ouvindo agora consegue enumerar pelo menos umas 5 pessoas que você conhece que postam vídeos e fotos na academia, no Instagram, só que é muito mais biscoitagem do que treino. Então vamos ser sinceros aqui, tanto para o ouvinte que mandou a mensagem, quanto para todos os outros que estão ouvindo agora, que talvez se sintam nessa situação de ser categorizado como iniciante, mesmo treinando há um certo tempo. Faça uma autoanálise crítica. Volta naquelas perguntas que eu coloquei aqui, né, de como classificar uma pessoa iniciante na musculação, e veja se as tuas respostas te colocam de fato na classificação ou se não, se foi outro fator ou fatores combinados que eu citei depois, sobre montagem de treino, acompanhamento do professor. E em cima disso, leve as tuas análises e as suas dúvidas de volta para o professor que montou o teu treino. Inclusive, para ver se de fato ele estudou o teu caso e ele sabe proceder corretamente contigo. Porque, vou te falar, tem professor que está na academia para cumprir carga horária, posar de fodão e ganhar a tua graninha ali no fim do mês. Só que não estuda e não se atualiza de fato. E aí, às vezes, quando o aluno vai confrontar o professor, por que você fez isso? Por que você me categorizou dessa forma? O professor vai lá e fica gaguejando, ele não sabe te responder, ou então ele dá uma resposta aleatória qualquer só para se livrar de você, e aí fica nessa, né? Então, eu espero ter ficado claro essa questão de por que precisamos treinar para emagrecer. E é uma conjunção de todas as adaptações agudas, subagudas e crônicas que a gente precisa ter além do estímulo da dieta. A gente sabe plenamente que só de fazer dieta a gente emagrece, sendo bem calculada e executada a dieta, claro, né? Só que a diferença entre emagrecer só com dieta e emagrecer com dieta e treino está na qualidade do resultado. Emagrecer com dieta e treino resulta não apenas em um corpo mais magro, mas também mais forte, mais funcional, com menos riscos metabólicos e, convenhamos, mais estético também. É menos pele flácida e mais músculo, mais proporcionalidade. E vamos encerrar esse episódio de hoje por aqui. Vamos seguir falando sobre treinamento, emagrecimento e etc. em outros episódios. Se você quiser um plano alimentar personalizado para você, sem firulas, sem complicação, ou um planejamento de treino personalizado, mande mensagem no Instagram, @profbaeta, ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante. Valeu? Até o próximo episódio.